Estamos viajando na sintonia 87.9. Você está no programa Revista em Foco com seu comunicador Arlindo Freire pela FM Cultura. Estamos entrevistando Deodato Ramalho. Deodato Ramalho, trabalhar na semana, em todos os sentidos, principalmente como secretário, é um desafio corajoso. Inclusive, passando até por constrangimentos, como um constrangimento no qual você passou, que foi o pedido da sua prisão. Você pode nos falar sobre isso? Bom, primeiro, assim, até para o ouvinte, né, ficar bem esclarecido, né, eu brinquei muito com essa história. Depois, quando alguém dizia assim, eu dizia, olha, eu me lembrava de um episódio do velho deputado federal Moisés Pimentel. Moisés Pimentel era deputado do PTB, na época, antes da ditadura, era um empresário, mas um homem de esquerda, e que foi muito forte na resistência, né, ao lado do João Goulart. E depois ele caiu, foi perseguido pela ditadura também e tal, foi caçado, Moisés. Depois da anistia ele voltou e foi ser candidato a deputado federal, e eu votei nele na primeira eleição e na segunda, em 82 e 86. E o Pimentel, que era até meu parente distante lá da Independência, o Moisés Pimentel ia para o compromisso com ele em Boa Viagem e contava um pouco da história dele e dizia desse episódio que ele foi caçado. Aí, quando terminava o comício, ele me puxou assim, Deodato, mas quando você disser isso, diga por que é que eu fui caçado, porque teve gente aí que foi caçado por corrupção, e eu fui caçado por questões ideológicas, porque ficava do lado do João Goulart e tal e tal. E assim eu digo, quando eu contei esse episódio, eu digo, esclarecer para a população, e claro, ficou muito evidenciado isso pela imprensa, aí eu tive duas ameaças de ser preso, né, de responder processo. Uma foi porque nós nos negamos, com base na lei, nos negamos a conceder um alvará para que os tratores entrassem ali naquela área do Cocó, naquela região ali que fica na Sebastião de Abreu, esquina com a Padre Antônio Tomás, aquela que bem perto da cidade 2000. É uma área de vegetação e de dunas que a prefeita, desde o início da gestão da prefeita, que a Prefeitura de Fortaleza não concedeu nenhum alvará naquela região. Portanto, age de má fé, por exemplo, quando alguém utiliza aquela história da torre do Tasso Gereissati. Aquela situação, a prefeita não podia fazer absolutamente nada. A única coisa que ela podia fazer, e ela tentou fazer, e foi impedida pela Justiça. O Supremo Tribunal Federal não permitiu que a prefeita fizesse um referendo para tentar levar para a população decidir aquilo. Por quê? Porque lá atrás, quando o Tasso era governador, quando foi delimitar ali aquele espaço do Cocó, onde hoje é Iguatemi, aquela área ficou de fora da área de proteção. Portanto, além de ter esta lei, teve uma decisão judicial que forçou a prefeitura, na época eu era secretária, a dar o alvará lá para aquela torre Iguatemi. Portanto, age de má fé quem às vezes sustenta esse tipo de discurso. No período da prefeita Luiziane Diniz, nem ao contrário, eu como secretário fui ameaçado duas vezes, uma nessa daí, essa daí, e antes mesmo dessa ameaça de processo pelo juiz, que imediatamente a gente conseguiu reverter isso no tribunal, na verdade eu estava com base na lei, negando que fosse construído ali, e também naquela área anterior, que é uma ZRA, Zona de Recuperação Ambiental, que o empreendedor pode construir até 15 metros, mas eles tentaram aprovar um projeto passando por cima disso. Nós também negamos. Isso aí houve uma certa confusão, mas não houve nenhum desdobramento maior na justiça. E mais recentemente foi aquele episódio, né, que é esse que você se reporta. Você teve que se dirigir até o 30º distrito? Exatamente. Porque foi o seguinte, o que aconteceu? Ali tinha uma empresa, que na verdade, quero dizer, a bem da justiça, e para ser fiel à verdade, que isso nada tem a ver com a maioria dos empresários. A maioria dos empresários da construção civil está fazendo a coisa direito. Eu passei 3 anos lá, nunca nenhum desses empresários veio lá me pedir nada fora da lei. Nenhum. E teve só esse episódio aí, que esse empresário entrou com o pedido na justiça, aliás, com informação falsa, dizendo que havia um processo na semana e que a semana não despachava, o que não é verdade. A semana tinha despachado o processo, tinha negado o pedido, porque não podia aquele pedido, porque ele tinha tido um alvará que venceu em 2009
e não podia mais ser renovado. Ele tinha que entrar com um novo projeto, com base na nova lei, no novo plano diretor. E ele não fez. E aí foi para o juiz, um juiz de plantão à noite, e o juiz deu aquela liminar. E pior, deu uma liminar também no outro processo, no outro prédio, que eram dois imóveis. Pode citar a localização? Um era aqui esse que já existia anteriormente, era que fica ali na rua Otávio Lobo, ali perto ali da Padre Antônio Tomás, com Padre Antônio Tomás com Santos Dumont, ali perto do Trilho, é uma área ali. E a outra é lá na Avenida da Abolição, pertinho ali do cemitério do Mucuripe. Tem até lá um esqueleto, um prédio velho antigo que começou a ser construído. Esse daí, Hermínio e ouvintes, nem processo existia na semana. Aí o juiz deu uma liminar para eu dar um alvará para construir algo que nem processo existia na semana. Claro que eu disse, olha, eu comuniquei ao juiz que não existia um processo, como é que eu ia dar? E aí passou, fiquei aguardando as coisas, quando fui naquele dia, na véspera do ano novo, foi 2 dias antes, dia 29, parece uma coisa... Presente de virada de ano. Isso, uma coisa muito combinada, né? Para não dar tempo a nada. Aí me chega o oficial de justiça, já com 2 policiais, né? E o oficial de justiça desesperado para que eu cumprisse aquilo, evidentemente que a gente sabe por quê. E eu, tudo bem, fui mandar fazer o alvará e eu tive que sair, porque o meu carro estava na oficina, eu ia viajar e ia pegar o carro, e ele quis impedir que eu saísse. Aí eu não aguentei aquilo, sou advogado, ainda por cima eu não ia aceitar uma situação daquela. O fato é que acabamos indo para a delegacia e o alvará acabou saindo, só para você ter ideia, a coisa surreal como era, amigo, que o alvará saiu assim: área do terreno, 0 metro quadrado, área construída, 0 metro quadrado, nós não tínhamos elementos. Aí depois, uns 20 dias depois, um mês depois, um outro juiz reconsiderou e viu que a gente tinha razão e, de fato, mandou cancelar aquela decisão. Isso aqui, por exemplo, essa foto aqui, ó, aqui é uma outra luta muito forte que a gente enfrentou, amigo, que foi a questão da poluição visual. Que, infelizmente, nós ainda temos os empresários, particularmente os empresários de outdoor, que teimam em desrespeitar a lei do município, e muita coisa a gente conseguiu fazer. Muita gente não conseguiu, porque eles conseguiram liminar na justiça, impedindo a SEMAN de atuar. Você imagina, o órgão ambiental, que a lei determina que fiscalize, aí algumas dessas decisões impedem o município de fiscalizar. Mas mesmo assim nós tivemos, só por exemplo no 2009, 2010, 2011 e 2012, num total entre placas, faixas, cartazes, outdoors e LEDs, nós tivemos algo em torno aí de uns 25 mil equipamentos apreendidos. E nesse material apreendido da poluição visual, o que é que nós fizemos? Fizemos uma parceria com a Associação de Catadores do Janguru Sul. Então, todo esse material que é apreendido, a gente leva para o Janguru Sul para servir de fonte de trabalho e renda para esses trabalhadores da reciclagem. Na poluição sonora, todos esses equipamentos apreendidos, né, que é um processo mais complicado, mais demorado, né, porque esse tipo de equipamento, o interessado, o dono, pode ir lá na semana receber, desde que ele vai lá, paga as multas que tem que pagar, e ele pode receber de volta. E isso tem um processo muito burocratizado e demora. E aí, mas naqueles casos, onde passado o prazo ele não vai pegar, aí a gente pode fazer, antes de eu sair agora, a gente fez uma portaria, né, para fazer a doação desse material para equipamentos públicos, particularmente escolas, que precisam de um som e tal, e a gente agora está sendo publicado no Diário Oficial para que a gente possa, a nova gestão, né, possa fazer isso. Deixa eu aproveitar 2 coisas nesse tema, mostrar aqui. Aí a foto que eu acabei de falar, a foto de cima é a foto lá do estúdio, do auditório da SEMAN, e você está vendo esses paredões. Como é que uma pessoa utiliza um equipamento desse numa área urbana? É um incivilizado quem faz isso. E a foto de baixo, que ela é muito bacana, essa foto de baixo é para exemplificar aquilo que eu estava nesse tempo dizendo, da compatibilização que você tem de desenvolvimento e crescimento econômico com o meio ambiente. Essa foto mostrada aí inicialmente é de 2 prédios, 2 torres, uma de 110 metros e outra de 70 metros, em Milão, na Itália,
né, que é uma floresta vertical que você está vendo aí. Ou seja, você tem o cimento, mas você tem aqui, se isso aqui fosse uma área horizontal, Erlito, isso aqui significa 10 mil metros quadrados de floresta num prédio, com 900 árvores grandes e o resto de arbustos, né? Então, significa dizer que essa questão do verde, ela tem que estar, o verde como questão ambiental, tem que estar totalmente descontaminada dessa intolerância ideológica. Essa foto aqui, desculpa, só mostrar essa foto, que aí é uma ação muito importante que a gente desenvolveu na nossa gestão e que está sendo agora continuada pelo novo secretário, que aliás é o secretário Adalberto Alencar, trabalhou comigo desde o início, era meu assessor lá na semana, que foi o grande trabalho de arborização de Fortaleza que a gente andou realizando nesse período, em parceria, Erlito, com a iniciativa privada. Portanto, temos que sair do maniqueísmo. Nós podemos avançar muito se as pessoas tiverem maturidade política para entender que tem que haver parceria entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada. Os homens do dinheiro têm muito a contribuir. Essas ações de arborização em Fortaleza, todas elas, na minha gestão, foi feita, bancada pelas empresas de construção civil. Então, em fase de conclusão, foi iniciado por mim, está em fase de conclusão, que aliás agora a semana do meio ambiente vai ser divulgada, a conclusão do trabalho, que é o plano diretor de arborização de Fortaleza, realizado por estudiosos da Universidade Estadual do Ceará, junto com os técnicos da semana. Ok, estamos encerrando mais um bloco de entrevistas com Deodato Ramalho. Voltamos